para que Deus então faça com que eu lembre tudo aquilo que Ele deseja que eu fale para esta assembleia, para mim mesmo e para todos o povo que está nos ouvindo. Diácono Márcio, povo de Deus, quando fui convidado a estar no cerco de Jericó com vocês, o meu primeiro intuito era dizer não, pois as atividades são muitas e o cerco de Jericó consome muito aquele então que vem ao encontro de uma assembleia. Então o primeiro intuito era, não, poderia inventar 1000 desculpas, mas o Senhor então logo puxa a minha orelha e me disse: se um dom eu te dei, um dom deve ser exercido e não escondido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até mesmo no dia de hoje, quando ainda estava na secretaria atendendo o povo, às vezes então eu ia até a porta buscar outra pessoa para chegar até a sala de atendimento. Logo a minha secretária disse assim: padre, tal fulano ligou convidando o senhor para cerco de Jericó. E eu logo perguntava: que data que é? E ela logo respondia. Falei: meu Deus do céu, mas eu tenho já compromisso neste período. E eu não costumo marcar mais do que 2 cercos de Jericó por semana, pois senão o tico-teco aqui não funciona direito e não vai para lugar nenhum. Ok, já tenho um compromisso marcado. Depois vou buscar outra pessoa para atendimento. Padre tal ligou pedindo que o senhor vá tal dia no cerco de Jericó, na paróquia dele. Meu Deus do céu, cerco de Jericó, o que tem o cerco de Jericó? Por que me convidam tanto para estar no cerco de Jericó? Ana, depois consulta a minha agenda e depois eu dou a resposta. Mas o Senhor me incomoda. Para que consultar a tua agenda se você sabe dela de cor? Sabe qual é os teus compromissos? Responda logo a Ele, se sim ou não. Então, diante disso, eu falei: sim, pode marcar. Depois só então me confirme a data para que eu possa colocar na minha agenda, já que ela está livre, não é? Deus seja louvado. E aqui estou, meus irmãos e minhas irmãs, com um propósito: não pregar tanto, mas rezar com vocês. O padre de vocês está procurando um relógio aqui na parede da igreja, porque quando eu pego no microfone, misericórdia de Deus, eu preciso me controlar, mas vejo que não tem nenhum ao meu alcance. Então, meu Deus, vocês me perdoem, eu vou tentar então, Eita, Padre Anderson, eu precisava desse relógio, porque eu sempre acho que o dia acaba meia-noite ou no dia seguinte. Então o povo de Deus trabalha, mas aqui estamos, meus irmãos e minhas irmãs, para então viver um pouco da experiência que esse Deus deseja para nós. E o padre então, com a equipe, me concedeu então um tema, não é? Ou uma frase: derrubando as muralhas da enfermidade. E depois então, com isso, questionando Deus, até mesmo no dia de hoje, ainda no quinta-feira de adoração, perguntava: aonde tu quer nos levar com esta afirmação de que tu vai derrubar as enfermidades daquele povo? E então, meus irmãos e minhas irmãs, ele falou assim: abre então no evangelho do meu grande evangelista Mateus, e você já vai compreender então o que eu faço quando tenho um encontro com o povo. Eu falei assim: tudo bem, então vamos lá, me conceda a palavra. E ele me concedeu a palavra, e a palavra nos diz através de... Eu não vou pedir que vocês abram a vossa palavra, porque eu vou abrir uma, depois sequência da outra, depois da outra, para nós compreendermos o que Deus deseja para nós, tá bom? Então, se o padre falar muito rápido, me perdoem, porque é a minha forma de falar, para que dê tempo falar tudo com vocês e para vocês. Então, um bom pernambucano fala desse jeito, rápido demais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda mais aquele que é do sertão nordestino, que tudo tem que ser com pressa, rápido, que o tempo ruge. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui estou no meio de vocês e com vocês, para que vocês então possam experimentar da bondade de Deus e do querer de Deus para vocês também nesta noite. E ele diz através de Mateus, no capítulo 4, versículo 23 ao seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças, curando todas e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria,
traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem aqui está doente, levante a mão. Quem aqui está doente, levante a mão. Então, esses que levantaram a mão receberão de Deus, pois todos nós somos acometidos por alguma enfermidade. Todos nós precisamos ser curados pelo Senhor Deus. É por isso que Ele nos traz aqui para ter esse encontro. Creio que nós não somos lunáticos. Creio, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos algumas paralisias dentro de nós. A paralisia da incompreensão do que Deus deseja para nós. Então o Senhor me trouxe aqui e te trouxe aqui para ser curado. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. E aqui então eu disse ao Senhor: Senhor Deus, agora então eu vou te representar. Já passei por algumas cidades, agora vou a Cabreúva, ao encontro de um povo na paróquia Maria de Nazaré. Eu também estou passando de cidade em cidade para levar a tua boa nova e em teu nome oferecer para a comunidade também a cura de suas enfermidades. E aí o Senhor disse: isso mesmo, meu filho, vai além. E eu dizia: mas Senhor, o que eu vou encontrar quando estiver passando também de cidade em cidade? O que eu vou encontrar? E o Senhor então me deu a palavra de Marcos, no capítulo 10, versículo do 46 seguintes, que nós todos conhecemos. Jesus estava passando em Jericó. Chegaram em Jericó. Estava sentado à beira do caminho um mendigo, Bartimeu, que era cego de nascença. Sabendo que era Jesus Nazareno, começou então a gritar: Jesus, Jesus, tende compaixão de mim. É o que hoje também nós vamos gritar: Jesus, Jesus, tende compaixão de mim. Porque também carregamos algum tipo de cegueira, ou carregamos algum tipo de paralisia ou de enfermidade que nos impede de chegar até Deus. Então também nós estamos, meus irmãos, em um lugar, e esse lugar hoje é a comunidade Maria de Nazaré, o lugar que Deus nos preparou para passar e agir em nós. Este filho logo gritou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eu estou pulando o versículo para poder só fazer a ligação, porque os outros é mais explicação, tá bom? Então, chamai-o, chamai-o. E então foi chamado. Por que Jesus pediu chamai-o? Para que se aproximasse. E ao aproximar, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus vai então olhar para dentro da alma daquele homem. E então, meus irmãos e minhas irmãs, e aquele homem compreendeu: Jesus me quer próximo dele. Jesus me chamou para realizar algo em minha vida, e eu e você precisamos ter essa mesma certeza. Vou à comunidade Maria de Nazaré, porque o Cristo me chama a aproximar dele. Ele vai me oferecer algo, ele também me conhece e sabe as minhas necessidades, e ele então, por saber que Jesus faria algo por ele, ele lança toda a sua segurança, joga então a sua capa de lado e vai ao encontro do Senhor. O cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Eu fiquei imaginando como um cego salta e vai ter com ele. Um homem que não enxerga poderia pisar numa pedra, num buraco, cair num precipício. Mas pulou com toda a coragem, porque alguém o chamou, alguém se preocupou, alguém olhou para ele, alguém, meus irmãos, que o conhecia, só estava esperando o momento, o contato. E não é diferente de nós. Jesus também nos conhece e nos chama a saltar, a largar tudo e ir ao encontro dele. E esse homem foi. E quando então ele chegou perto de Jesus,
olha a pergunta que Jesus faz para este homem que estava em Jericó: que queres que eu te faça? Precisa perguntar a um cego o que ele precisa? Precisa perguntar a alguém que está passando por alguma enfermidade o que ele precisa? Não precisaria o Senhor Jesus perguntar, mas Jesus precisa ouvir dos próprios lábios dos seus filhos qual é a sua necessidade. Então ele diz: Rabune, Rabune, que eu veja. Olha o desejo daquele homem, que eu veja. E comunidade Maria de Nazaré, qual o desejo que você traz para esta noite? Qual o desejo que você tem no teu coração? Qual o desejo que você tem para a tua casa? Qual o desejo que você tem, meus irmãos e minhas irmãs? Porque hoje o Senhor também te pergunta: o que queres que eu te faça? E você precisa responder como ele respondeu. Aquele homem disse que eu veja. E você, o que está precisando? Porque hoje nós estamos derrubando as muralhas da enfermidade. O Senhor então venha sobre nós e derrube. E o Senhor depois diz a esse homem: vai, a tua fé te salvou. Mas eu não vi nada do Senhor falando ou fazendo algo. Nem chegou a tocar nos olhos dele. O Senhor não tocou nada, né, em mim, em ti. O Senhor nem triscou e falou: ei, vai. Não, só falou: a tua fé te salvou, vai. E é preciso obedecer ao Senhor quando Ele diz: vai. A tua fé, a capacidade de crer, te concede a graça que você veio buscar. Aí eu pergunto a vocês: vocês creem em Jesus Cristo? Creem em Jesus Cristo? Então estamos em meio caminho andado. Porque o Senhor também vai dizer: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. E para onde Jesus foi? Para onde o povo necessitava dele. Quando Jesus passava nas regiões, meus irmãos e minhas irmãs, ele tinha um intuito de pregar a boa nova do Pai. Mas também passava nas regiões para curar as enfermidades dos seus filhos. Se nós então, meus irmãos e minhas irmãs, formos adiante e pegarmos então Marcos, não é? No capítulo 5, depois então do versículo 23 seguinte, se eu não me engano, o Senhor Jesus então, meus irmãos e minhas irmãs, vai ao meu e ao teu encontro. Por quê? Porque tem um exemplo bonito na passagem de Jesus indo em direção. Ou seja, Jesus vai ao encontro do ser humano que precisa dele e precisa ser curado. Mas às vezes é preciso pegar na mão de Jesus e dizer: Jesus, vamos lá, tu tem que curar a minha casa. Vamos! Porque Jesus, meus irmãos, quando estava pregando a boa nova do reino, eis que surgiu então um homem que sua filha estava enferma em casa e precisava que Jesus fosse até ela para ser curado. Esse homem foi com a esperança: eu vou trazer Jesus até aqui. Jairo tinha a esperança: eu vou levar Jesus ao encontro da minha filha e ela será curada. Aí aqui eu pergunto a vocês que conhecem um pouco de Bíblia como eu, um pouco. Fala da doença dessa menina. Qual a doença que ela sofria? Alguém decifrou, ela sofre disso, disso e disso? Não. Ninguém falou da doença, apenas esse homem pediu ao Senhor Jesus que fosse ao encontro da sua filha que estava enferma. Minha filha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Olha o que esse homem diz para Jesus: ela está nas últimas. Ou seja, ele percebe que ela está morrendo, mas não sabe do que ela está morrendo, qual é a causa da sua morte. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, aqui esta menina representa a nossa própria vida. Quantas enfermidades caem sobre nós. Quantas coisas acontecem em nossas vidas e nós não sabemos e não temos explicação. Apenas vão roubando as nossas forças.
vão roubando as nossas forças sem explicação. Quando chega diante do médico, o médico pergunta: ô minha filha, o que tu tem? Não sei, médico. Aí ele fala: mas por que você veio aqui? Não sei, porque eu estou assim, 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 e não tenho explicação. Não consigo explicar o que está acontecendo no meu corpo. Não consigo explicar, apenas estou perdendo a força. Não estou comendo mais, estou até magrinho. Eu não, estou gordo. Não sei, Senhor. Não sei, Senhor médico, o que está acontecendo. Não sei, Jesus, o que está acontecendo na minha vida. E quantos de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, também vêm sofrendo há muito tempo uma angústia que não passa. Uma angústia que te leva à tristeza profunda, por mais que teu marido ou teus filhos vivam fazendo palhaçada para tentar fazer com que você sorria. Você não tem sorrido, você não tem mais gosto pela vida, você não sabe explicar o porquê o desânimo em tua alma. Mas hoje você descobre que isso tem uma explicação: é a falta do encontro com Jesus. A falta de encontro. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós temos numa atualidade a depressão, uma doença que está levando muitas almas. Mas quando então na minha paróquia surge homens e mulheres assim, tento então dizer: você já teve um encontro com Jesus? Lógico que os médicos vão tratar de você, vão dar o remédio essencial para a sua vida, mas eu que ofereço o remédio da tua alma, porque o corpo pode padecer, mas a alma precisa estar, meus irmãos, intacta. A alma precisa ser revigorada, a alma precisa se encher de alegria e de esperança. E esse homem tinha esperança, pois não sabia a doença da sua filha, mas se ele colocar a mão, ela será curada. E antes dele chegar na casa desse homem, eis que então surge uma mulher que nós também conhecemos muito bem, um pouquinho das Sagradas Escrituras. Quando ele estava indo para a casa de Jairo, quem aparece, meus irmãos, como personagem principal? Uma mulher que sabia da sua doença, sabia o que estava sofrendo, sofria hemorragia, que não sanava, não parava, sofria deste mal que vai consumindo o corpo da mulher. Então, ela, depois de 12 anos, procurando a ciência, procurando os médicos, ela percebe que nada poderá socorrê-la ou curá-la. Mas ela ouviu que aquele que passa em toda a região, olhando para a humanidade e sensibilizando com a humanidade, vai passar naquele momento, e ela chega ao pensamento: se apenas eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu sei da minha enfermidade, serei curada. E esta mulher desafia todos, desafia toda a sociedade, porque a sociedade dizia, e a lei judaica dizia: se você está no processo de hemorragia, você não pode sair de casa e não pode tocar em ninguém, porque você é considerada impura. Você não pode sair, você não pode tocar. Mas essa mulher desafia, e no silêncio, no meio de uma multidão, ela toca o Senhor Jesus. E ao tocar o Senhor Jesus, ela sente, meu irmão e minha irmã, a cura imediata da sua hemorragia. E o Senhor Jesus também a sente, porque Jesus se compadece do seu povo. E Jesus então sente a dor daquela mulher e pergunta aos seus: quem me tocou? Quem me deu um toque diferente? Quem que me tocou? Logo os ignorantes, porque os discípulos eram ignorantes também, viu? Mas Senhor, uma multidão dessa te comprimindo, e tu perguntas: quem me tocou? Irmão, nós temos um toque diferente, e o Senhor nos conhece pelo nosso toque. Logo mais, o sacerdote vai passar no meio de vocês com o próprio Cristo, porque também ele vai passar, e esse Cristo também quer te curar, e o teu toque será essencial. Eu não sei aqui na comunidade Maria de Nazaré, não sei. Algumas paróquias que eu passo, o povo tem medo de tocar em Jesus, tem medo de tocar na orla. E às vezes nem vai ao encontro do Senhor Jesus. A multidão não fazia isso.
Quando dizia assim, é o mestre Jesus está passando, o que o povo fazia? Tocar, abraçar, tocar o Senhor. É Ele, é Jesus que está passando. É aquele que pode restaurar a minha e a tua vida. É aquele que pode mudar, aquele que pode curar, aquele que pode libertar, aquele que pode dar a força necessária e você ser restaurada, libertada, curada daquilo que é considerado impossível. Mas o Deus do impossível nos visitará nesta noite. E Ele vai dar a cada um de nós, meus irmãos, o que nós estamos buscando. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor mesmo diz, aquele que bate, vos será aberto. Eu preciso bater no coração de Jesus. E Ele vai abrir o coração e vai me conceder e te conceder a graça necessária. Não tenha medo da multidão. Não se vergonhe desse povo que olha para você. Muitos estão olhando para mim, padre. Não tenham vergonha. Não tenha vergonha do teu Senhor. Porque a tua necessidade é urgente. Não, padre, eu conheço que tem mais urgência do que eu. A tua necessidade é urgente. A necessidade do outro também é urgente. Mas a tua é importante também para Deus. E nós sabemos o resultado, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus passou, curou esta mulher. E por curar, por dedicar um tempo a esta mulher, Ele chega na casa de Jairo e sua filha se encontra dormindo. Para não dizer morta, né? Não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Engraçado que Jesus olha para eles e diz assim, ela não está morta. Ela apenas está dormindo. Apenas está dormindo. E o Senhor Jesus surpreende aquela comunidade reunida para chorar o corpo daquela menina. E o Senhor Jesus então tira todos os incrédulos da sala e permite apenas a mãe, o pai e alguns dos discípulos para ficar naquele recinto. E Ele então grita, Talita cum, menina, levanta-te. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus também vai nos dar essa ordem no dia de hoje. Levanta-te. E aquela menina levantou, e a coisa que ela pediu, comer. Eita, menina de sabedoria, ó. Minha irmã, quando a gente está doente, que fica com fome, quando é curado, misericórdia. A primeira coisa, alguém vem, oi, como você está? Tá bom? O que você deseja? Comer. Eu quero comer. Passei um período doente e não pude comer. Agora eu quero comer. E Jesus então pede que alimente aquela menina. E ela voltou à vida. Para mostrar àquele povo quem Ele é. É o Deus que vence até mesmo a situação impossível para aquele povo. Está morta, está acabado, tudo está acabado. Não, Ele cura definitivamente aquela menina. E aquela menina se levanta. E nós precisamos também nos levantar como aquele cego que eu disse no início. Ele pulou e quis mudar a sua história, a sua vida. E hoje não será diferente. Quando me deram esse tema, meus irmãos e minhas irmãs, e o meu primeiro tema era outro, viu? Meu primeiro tema, pelo menos quando me concederam, é renovar a fé. Renovando a fé. Então, fiquei feliz, renovando a fé. Mas depois logo me concederam, foi errado. O teu tema é este. Logo a enfermidade, meu Deus do céu. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a minha e a tua segurança está no nome do Senhor Jesus. Não sou eu, não é o Padre Adeilson que vai curar. Por isso eu creio e vim ao encontro de vocês com toda certeza. Quando vou ao encontro dos demais, porque sei que não sou eu. Porque se fosse depender de mim, por isso quando meus irmãos dizem, ele é ungido, que nada. Deus é que toca, que cura. Apenas sou instrumento na mão desse Deus, para que Ele realize o que tem que ser realizado. Porque a palavra, meus irmãos e minhas irmãs, pequena palavra que foi dada, que está em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, que rege todo o nosso encontro
que o impossível Ele pode realizar. Ele pode realizar o impossível e eu e você cremos. E creio que vocês creem, porque vocês estão aqui, ou estão aqui por curiosidade. Eu vou lá no encontro do cerco de Jericó, porque tenho curiosidade. Me disseram que acontece isso, que faz isso. Meu irmão e minha irmã, que você esteja aqui, porque você quer ter um encontro com esse Cristo, porque o Cristo atende a todos. Vai dizer o evangelista Lucas, que quando Jesus encontrava, primeiramente ele acolhia. Após acolher a sua multidão, acolher o seu povo, então ele dava a seu povo o que eles precisavam. Então nós entramos aqui e fomos bem acolhidos. O pároco de vocês me acolheu, primeiramente o diácono me acolheu. Então depois o padre de vocês de novo me acolheu. Queridos irmãos e irmãs, mas foi tão bonito, porque a presença de Cristo é real. Um irmão me enxergou de longe quando eu estava chegando com o meu bus. Acho que eu vou entrar aqui no estacionamento. Logo ele me avistou. Foi ao encontro, mas uma senhora que estava chegando foi mais rápida. Senhora ou senhorita, não sei. Veio e tirou os cones, dizendo que, com essa atitude, o caminho está livre. Passa, nós estamos te esperando. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, estou com vocês para então também receber de Deus a cura. Hoje também quero ser curado das minhas enfermidades e tenho plena certeza que sairei daqui diferente. Sairei daqui transformado, sairei daqui liberto, sairei daqui, meus irmãos e minhas irmãs, com o espírito animado. Porque o Senhor fez o impossível nas nossas vidas. Se você crê, aplauda o Senhor. Olha! Então, meus irmãos e minhas irmãs, não farei o momento do Espírito agora. O meu planejamento era depois desta homilia fazer um momento com o Espírito. Mas o Senhor sopra e diz, não é o momento. Sou obediente a Ele. Sou obediente. Por isso agora, meus irmãos